posso errar. Pode, e quando erra, eu falo. Nossa, tô bravo Já hoje. Não tô desabafou. bravo. Tá, ficou bravo. Vamos voltar, tio Rei. Agora eu quero ouvir ele falar desse encontro. Coloca aqui o tweet de João Dória na tela para que a gente. Eu achei engraçado porque o João Dória, ele é danado, né? Ele fez questão de colocar ali, ó. Recebi a honrosa visita do presidente Geraldo Alckmin. Ele quis deixar claro que Alckmin que foi visitar ele, né? O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, chegou dirigindo seu carro particular e tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil e boas perspectivas. Alckmin tem grandeza, capacidade, bom sentimento. Tá aí, esse é o dia de hoje. João Dória recebendo Geraldo Alckmin, que chega com seu carro particular para visitar João Dória. Conta pra gente essa história. O que tá por trás desse encontro? Veja bem, o Dória resolveu sair da política, né, da política partidária, levar adiante a sua vida de empresário. Um dos seus principais negócios é o LID. Todo mundo sabe, existe uma restrição do Lula à participação de ministros do governo em eventos do LID. É claro que o Dória está interessado nessa reaproximação, isso está em todos os jornais. O Dória fez um meia-culpa, eu acho, é o nome que merece. De novo, fez em vários lugares, também na entrevista que me concedeu, dizendo que errou ao ter falado do Lula, chamado de presidiário, ex-presidiário, sei lá o quê, que errou ao se aliar ao Bolsonaro lá atrás, até porque ele teve a sua biografia calcinada pelo bolsonarismo, de maneira, a meu ver, injusta, né? O Dória teve um papel realmente fundamental na vacina, né? O Dória teve um papel realmente fundamental na manutenção do distanciamento social durante a pandemia. O comportamento dele na pandemia foi impecável. E foi o que o destruiu junto à direita. Volto àquilo que eu estava dizendo há poucos instantes, né? Onde estava essa direita laica, que se apega à ciência, que se apega aos fatos? Onde estava o centro? O bolsonarismo destruiu o João Dória, que, a meu ver, fez um bom governo em São Paulo, com boas iniciativas. Por exemplo, da Câmara dos policiais, que, aliás, está sendo pouco a pouco abandonado pelo governo Tarcísio, que é um absurdo, que foi uma iniciativa que fez cair o número de mortos pela polícia, fez cair o número de policiais mortos. Deveria estar em 100% dos policiais, isto sim. Não há por que um bom policial ser contra a Câmara. Foi uma iniciativa dele, iniciativas importantes na área do meio ambiente. Agora, cometeu erros políticos internos no PSDB, um deles em relação ao próprio Alckmin, né? E agora há essa aproximação. Houve a aproximação política com o bolsonarismo no terreno ideológico. Durante um tempo, repetiram mais ou menos os mesmos mantras, mas quando o bolsonarismo percebeu que o Dória potencialmente poderia ocupar o lugar que Bolsonaro almejava, porque ideologicamente ele é sim um conservador, evidentemente é muito mais articulado e compreende o processo econômico na sua complexidade, o que, obviamente, não é o caso de Bolsonaro. Quando se percebeu que ele poderia, sim, ser, então, uma liderança dessa direita, aí o bolsonarismo vai para cima dele, com todo o seu potencial obscurantista, e o destrói politicamente, né? Se você me perguntar, essa reaproximação que o Dória quer e o Alckmin
faz ali, certamente um acerto, vem o senhor aqui, vem você aqui, em vez de eu ir aí, para não parecer também que o Dória está aderindo de uma maneira servil ao governo, né? É claro que isso deve ter algum interesse que é de natureza empresarial, ele é um empresário, e não há nada de errado nisso, né? Mas também há o reconhecimento de que sim, houve um erro político dele, erro político que, aliás, custou caro, custou a sua saída da política, né? Não tem mais. Depois de tudo que ele andou dizendo, tal, não há mais como ele voltar para a política, a não ser fazer política dessa maneira, de maneira derivada, na condição de empresário, né? E o Alckmin ele tem um comportamento, né, padrão em relação a essas coisas. Ele vai dirigindo o próprio carro, assim como ele ia para debate dirigindo o próprio carro. Lembra disso? Quando candidato? Ele ia para debate dirigindo o próprio carro, para mostrar que ele não usava a máquina. É um pouco padrão, né, que o Alckmin tem. Um homem honrado contra quem não há nenhuma. Se há uma coisa que se pode dizer do Alckmin, não há acusação de corrupção contra o Alckmin, nunca houve, né? Não estou dizendo, insisto, que acusação quer dizer culpa, mas no caso dele, nem acusação. E às vezes em que tentaram, de algum modo, envolvê-lo em coisas, essas coisas não prosperaram porque nem verossimilhança tinham, né? Muito menos verdade, né? Então, é claro que é uma aproximação que não deixa de ser positiva, né? Mas que também não tem um alcance político maior, entende? Não tem um alcance político maior. Está restrito à esfera pessoal do Alckmin, do Dória, né? Consolidando um processo de meia-culpa que ele vem fazendo já tem algum tempo, né? Não é de hoje que ele admite que errou, né? Não, o que chama atenção, o presidente, né, em exercício geral do Alckmin, de ele engolir tudo isso, né? As pessoas, pelo menos, é o que ficam falando aqui, né? Como que o Alckmin, né, perdoa, de certa maneira, o Dória por tudo que ele fez no passado, né? Esse jeito do Geraldo Alckmin causa surpresa. Mas é do jogo político também isso, Mas, né? ó, meus queridos que estão falando isso, sabe quem não engole sapo? Tio Rei, por exemplo. Aliás, tem um pavio curto para sapo, que é uma coisa impressionante. E outros não engolem. E eu não preciso engolir. Eu não sou político, não dependo do voto de ninguém, né? Político engole sapo, sim. É. Escuta, quem foi que disputou a eleição com o Lula em 2006? Não foi o Alckmin? Foi. Bateu muito no Lula. E apanhou também que deu gosto. Pouca gente se lembra que o Alckmin teve menos votos em 2006 no segundo turno do que no primeiro. Tão eficiente foi o trabalho de desconstrução da imagem dele feito pelo PT. E hoje ele é vice do Lula. Tá vendo? Política é tudo safadeza. Aplaudo o Alckmin por ser vice do Lula. Sabe por quê? Em política, sempre aprenda uma coisa com vovô rei, já não é mais tio rei. Ô gafanhoto, lembra do gafanhoto? Você nem sabe do que eu tô falando, do Kung Fu. Ô gafanhoto, tem uma piada boa do gafanhoto que eu não posso contar. Depois vocês vejam o filme Kung Fu, tinha lá o David Carradine, que era o lutador, e tinha sempre o mestre dele, o mestre cego, que dizia verdades eternas assim para ele, né? Então eu vou dizer aqui uma verdade eterna. Quem em política não levar em conta a escolha pelo mal menor é um imbecil e um fanático. Política, gafanhoto, ele falava assim com o olho branco. Política, gafanhoto, é a arte do mal menor. Sabe por que o Alckmin se aliou ao Lula em 2022? Porque o Lula se aliou ao Alckmin em 2022? Porque para cada um deles era um mal menor.
E ambos fizeram o bem maior, que foi nos livrar de um fascistoide. Quem não entender isso não entende nada ou está do lado do fascistoide. Simples. Entende? Então, ele agora falar com o Dória depois de tudo que aconteceu, os políticos fazem isso mesmo. Eu tenho direito à mágoa. Eu tenho direito à mágoa. Eu não sou político. Já teve gente que me ofendeu muito e depois veio puxar papo. Não quero papo. Se não... Já aconteceu? Já aconteceu. Mas aí depende muito, porque também nem todo mundo que não gosta de mim quer dizer que eu também não gosto da pessoa. Há gente que não gosta de mim, de quem eu até gosto. Há gente que gosta de mim, de quem eu não gosto. Há aqueles de quem não nos gostamos mutuamente, né? Então, assim, você faz as suas escolhas. Agora, eu posso fazer escolhas pessoais. Eu posso. O político tem teoria sobre isso. Seja nas escolhas que faz de políticas, seja nas suas relações, o teórico Max Weber, né, sociólogo alemão, ele fala que a política tem duas éticas que o tempo todo convivem, né? Uma é a ética da responsabilidade, a outra é a ética da convicção, e uma não exclui a outra. O político tem que lidar com as duas. Mas no político, a ética da responsabilidade, ela se sobrepõe com frequência à ética da convicção. O que é isso? A da convicção é a ética do querer, é a ética da vontade, é a ética do desejo, da escolha pessoal. A ética da responsabilidade é a ética consequencialista, é o que vem depois, o que vai vir daí. O que é que eu posso fazer diante do arco de coisas que eu tenho, das pessoas com as quais eu convivo. Então, ele tem de fazer, fazem-se escolhas que juntam essas duas coisas, né? É claro que ninguém está livre da ética, da responsabilidade. A gente sempre tem de pensar nas consequências, etc. Mas, no geral, e especialmente no campo da política, é a ética da convicção. Gosto, não gosto, não sei o quê, né? Você pode fazer. O político tem que lidar com essas duas coisas, né? E, portanto, o Alckmin engolir sapo, o outro engolir sapo, o Lula engolir sapo. Meu Deus do céu, olha a trajetória do Lula. Um dos maiores inimigos políticos do Lula no passado era José Sarney. O Lula, em 2002, já tinha se aliado a Sarney. Isso vai acontecendo, né? O fato de haver conversa no Brasil, de se evitarem os confrontos, alguns confrontos que poderiam ser trágicos, eu acho isso positivo, né? Bom, já que estamos falando de política, vamos falar de acordos políticos e econômicos, Vamos. União Europeia e Mercosul. Acho que isso daí rende uma boa análise, tio Rei, Opa! porque nesse final de semana esse foi o assunto e segue sendo esse assunto, né? Eu acho que chama a atenção. Vamos até que eu ouvi aí o que disse o presidente da França, Emmanuel Macron, quando ele disse que é contra o acordo, que é um acordo ultrapassado e que não representa o Brasil de hoje, que não representa também os interesses